abrindo nossos pensamentos, vamos vibrando, agradecendo mais esta oportunidade, pedindo que nossos amigos possam nos trazer ideias que renovem esses nossos pensamentos antigos, que nos atrasaram por tantos anos, e que tenhamos nesse curso uma renovação, uma abertura para uma visão mais correta, mais diretiva, que recebamos, então, essas influências todas e sejamos capazes de interiorizá-las, buscando nesse aprendizado uma reforma interior que nos conforte. E assim, gratos por todos os que aqui se encontram, iniciamos nossos trabalhos de hoje. Que assim seja. Que assim seja, que seja uma noite de bastante estudo. Então, uma boa noite a todos, para quem a gente ainda não tinha dado boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente vai iniciar hoje o nosso estudo no item A adulteração é uma questão jurídica, na página 55. E precisamos de um voluntário que queira fazer. A Sandra já levantou o dedinho. Pode ler. Pode ler para a gente, Sandra, por favor. Obrigada. Obrigada a você. A adulteração é uma questão jurídica. Quem também se mostrou admirado e satisfeito com o resgate histórico e a denúncia promovida por Simoni foi meu amigo, colega de trabalho e atual presidente do TELMA, Júlio Nogueira. A nota: Júlio Nogueira é advogado, graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, membro da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual e da Ligue Internazionale do Brecht, não sei falar isso não, de lá concorrência. No escritório de advocacia onde trabalhamos, esses temas foram o centro de nossos debates, inclusive por ele ser especialista em direito autoral. Júlio sempre foi defensor da liberdade e crítico dos equívocos do movimento espírita. E, após acompanhar todo esse movimento, estava igualmente ansioso para estudar o conteúdo original de A Gênese. Conversamos e, em sua análise jurídica, Júlio explicou a importância fundamental dos documentos oficiais de registro das obras para determinar sua legitimidade. Assim, uma obra com novo conteúdo, mas sem depósito legal ou com depósito posterior à morte do autor, é considerada apócrifa e juridicamente inválida. A nota número 9. Para um entendimento mais profundo sobre essas questões, leia o apêndice 5. As obras da codificação espírita foram adulteradas após a morte de Kardec. É certo que a ditadura de Napoleão III fazia um controle político e cultural, mas o depósito legal cumpria a importante função jurídica de garantir a propriedade e a integridade do conteúdo das obras, mesmo após a morte do autor. Também os livros depositados preservaram o acervo cultural da França. Esses últimos benefícios dos depósitos tornaram-se universais e mantidos até hoje. O ato dos adulteradores foi de grande prejuízo doutrinário. Afora isso, tem também consequências penais. Para os envolvidos com esse tipo penal, diante desses registros nulos, estavam previstos na Lei de 14 de outubro de 1814 e no Código Penal de 1810. Artigo 427. A penalidade contra o contrafator ou contra o introdutor será uma multa
de pelo menos 100 francos e, no máximo, 2.000 francos, e contra o adquirente, uma multa de pelo menos 25 francos e, no máximo, 500 francos. O confisco da edição falsificada será pronunciado contra o falsificador e o distribuidor e o adquirente. As placas, moldes ou matrizes de itens falsificados também serão confiscados. Após realizarmos um curso sobre a adulteração de agentes em 2018, e sabendo de sua especialidade, Paulo Henrique convidou Júlio para escrever um dos artigos de apresentação da edição restaurada, que seria em breve lançada pela FEAL, ao lado de Simone Privato. O direito moral e a garantia de integridade da obra, afirmando com base na doutrina jurídica e com orientação da Unesco. A nota 10 é Chaves Antônio, o direito moral após a morte do autor, Revista Forense, Rio de Janeiro, 298, número 83, página 428, 429, 1987, que as prerrogativas do direito moral, de respeito e de paternidade subsistem mesmo depois da morte do autor, a fim de garantir a preservação da obra contra tentativas de adulteração, de má utilização ou de supressão do nome do autor. Assim, o exame dos registros oficiais, pedido de impressão e depósito legal, é essencial para solucionar atuais e futuras questões envolvendo a autenticidade da obra de Kardec. No caso do delito de contrafação é o termo jurídico para falsificação ou adulteração desde a época de Kardec para uma expropriação fraudulenta e culposa do direito dos autores pela aquisição ou impressão não autorizada de sua obra. Rousseau, 1856. No caso do delito de contrafação, perpetrado em A Gênese, na sua 5ª edição, será posto a todos que têm olhos de ver e pode, inclusive, gerar a qualquer tempo a proibição de sua circulação pelo Poder Judiciário. É um dever dos espíritas verdadeiros restabelecer a obra original, abolindo a versão adulterada, para que as próximas gerações conheçam o espiritismo como ele foi originalmente proposto. A Gênese original e o acervo de Canuto Abreu. Como foi anunciado o lançamento de A Gênese original, esse marco na recuperação da verdadeira doutrina espírita como proposta por Kardec, Júlio, sua esposa e eu tomamos o avião para participar do evento em São Paulo. Conhecemos pessoalmente Simone Privato, que veio de Montevidéu para prestigiar o lançamento, e outros dedicados espíritas de vários estados do Brasil. Eram representantes de grupos e entidades espíritas, escritores e palestrantes, como a filha de Herculano Pires, Heloísa, Wilson Garcia, a família de Canuto Abreu e tantos outros. Da tribuna, com transmissão ao vivo pela TV Mundo Maior e pela Rádio Boa Nova, ouvimos os expositores analisarem os trechos adulterados da obra e a importância da retomada do pensamento original de Kardec. Não é exagero dizer que foi um dia histórico para o Espiritismo, aquele 26 de maio de 2018, no Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. Naquele mesmo evento, no salão lotado, foi anunciada a abertura do famoso acervo de cartas e outros documentos inéditos de Allan Kardec, que, em 1950,
tinham sido trazidos ao Brasil por Silvino Canuto Abreu, 1892-1980, o maior historiador do Espiritismo. Sua família, que estava presente, cedeu a guarda para a conservação e divulgação do material. Seu neto, Leandro Duarte, havia guardado esse rico tesouro por décadas ao lado de sua cama, para sua segurança e preservação. E agora, parte desse material já estava ali exposto em nossa frente, com o compromisso da divulgação de todos os documentos. Por isso, também foi anunciada ali a criação do Centro de Documentação e Obras Raras, Departamento da FEAL, destinado a organizar todo esse material com profissionais dedicados à preservação, digitalização, transcrição e tradução do acervo, para que todo o legado de Allan Kardec tenha acesso público num portal dedicado a essa finalidade. São cerca de 1.500 páginas de Kardec, mais 4.000 páginas da pesquisa de Canuto, além de sua vasta biblioteca. Nos fatos que se seguiram, soubemos que um colecionador brasileiro comprara um grande lote de cartas e documentos que estavam guardadas por Allan Kardec, mas que não tinham sido trazidos por Canuto Abreu. Tinham ficado espalhados pela livraria de Le Marie quando ela faliu. Havia também um terceiro lote entregue por Paul Le Marie ao fundador da Maison des Spirites, em Paris. Esse legado está sendo progressivamente disponibilizado numa só fonte de pesquisa, acessível em todo o mundo. A Universidade Federal de Juiz de Fora está encarregada do portal Projeto Allan Kardec, nota 2, disponível pelo https Projeto Kardec, com ferramentas equivalentes a portais como o de Charles Darwin, Isaac Newton e outros grandes nomes da história da ciência, elevando Kardec ao patamar de sua importância para a humanidade, que sua importância para a humanidade exige. E ao final da jornada, tivemos a honra de ser convidados para trabalhar no CEDOR, como voluntários no projeto Cartas de Kardec, quando também pudemos manusear, emocionados, algumas das cartas originais com a letra corrida de Kardec, protegidas em plásticos especiais, e conhecemos mais sobre o início das atividades do departamento. Até aí, né, Ju? Isso. Acho que esse item fica bem claro. Não sei se alguém tem alguma dúvida quanto à questão do direito moral da obra, né? Não vejo isso nos outros países se discutindo a questão jurídica. Isso é uma coisa que eu vejo muito no Brasil, insistentemente em querer alguns, né, trazer a fala de que foi Kardec que adulterou, que agora apareceu essa edição de 1869, que não existe o depósito legal da obra, né? A Simone Privato, quando ela esteve na França, ela pesquisou isso, Júlio também, Júlio não, Lucas também, né? Porque a gente vai ver mais para frente a documentação, como mesmo a Val, acho que não está aqui hoje, né? Ela publicou lá no grupo Espiritismo para Todos, não sei se todos assistiram o vídeo da Simone Privato. Ela publicou no grupo fechado. Eu vou publicar agora no nosso grupo. Ah, tá. Então, por favor, amigo, tu que é mais tecnológico. Ela publicou a Gênese de sábado. Eu vou publicar. Ah, verdade, você tinha me falado. Então, desculpa o engano, o equívoco. Ela mandou no grupo um vídeo bem bacana da Simone Privato. Ela traz a citação, né, de um livro que chama Curso de Direito Autoral, na página 72, da autora Elisângela Menezes, onde ela
aponta, né, que ninguém pode modificar a obra sem autorização do autor, qualquer alteração, substituição, edição ou remodelação em seu conteúdo torna diferente do originalmente pensado e, com isso, a mutila, ferindo-lhe a integridade da obra. Isso a gente está falando em termos de direito legal, sem falar, né, no estudo do conteúdo doutrinário, que existem erros. E acredito que Kardec, né, sendo o codificador lá, né, que codificou tudo, que montou tudo, que preparou todos os livros, escreveu, ele não iria cometer um erro doutrinário. Né? Quem estudou o livro Legado, tem um capítulo que a Simone vai trabalhar toda essa questão de erros doutrinários na Gênese. Tem uma fala aqui que eu ainda não tinha escutado, que é a proibição de sua circulação pelo Poder Judiciário. Então, existe a possibilidade do Poder Judiciário fazer uma intervenção dessa obra que está circulando hoje. Justamente. Né? Eu acredito que você precisa entrar com um processo, Você né? tem que abrir um processo. Reivindicando isso. Né? Não é o Poder Judiciário que vai, acredito, tomar a frente disso. E se alguém não quiser... é automático. Não é automático, tem que ter uma provocação do judiciário, alguém um processo. Tem que entrar... alguém entrar com um pedido formal, Sim. né? Tem que montar um processo, né? Alguém tem que pedir. Isso. Um processo. O que a Simone coloca... Ninguém fez isso Quero fazer uma ainda. colocação nisso aí. O que a Simone processo coloca... no Brasil e na França? Não, no Brasil. Então, o que a Simone... Que aí a gente vai intervir no Brasil. O que a Simone coloca é assim, ó, que a Convenção de Berna, ela envolve 76 estados. Além de tudo isso que está citado aqui no livro, né, das leis fundamentadas no Brasil, a Convenção de Berna envolve 77 estados, e ela cita alguns, inclusive o Brasil e a França fazem parte. Né? E a Convenção de Berna, ela vai regular os direitos autorais da produção literária. Direitos morais. Inclusive pós-morte, né, do autor. Então... Mas ele já tem uma escapatória. Ah, é? Diga. Eu já tenho uma escapatória. Eu não postei aquele vídeo lá da Júlia Nezu? Sim. Postou. No grupo? Mas ali não tem nada de comprovação legal, ali é só papo. Peraí, alguém assistiu? Sim, acho que Para eu você? assisti. A partir de 1h04. Sim, qual que vai ser o discurso deles? Olha, gente, o Kardec tinha deixado tudo preparado. Legalmente, juridicamente, pela lei dos homens, não pode. Mas o texto era dele, ele tinha deixado tudo preparado. Sim, esse vai ser o discurso deles. Pois é, mas isso não é legal. Mas não há legalidade nisso. É isso que a gente está falando. Isso aí não há legalidade. Mas eles, veja bem, existe uma escapatória. Eles podem editar dizendo que é a obra deixada não reconhecida como verdadeira. Vão trabalhar com a apócrifo. Tudo bem, mas isso, Conde, por exemplo, no próprio vídeo da Simone, ela lê um documento oficial da USE. O próprio USE assinado por ela. Assinado pela própria Júlia, reconhecendo que devemos estudar até as 4 primeiras edições. Então, se ela depois... Mas o discurso dela é: eu dei aquele depoimento antes de surgirem novos documentos. Então, pode até ser, mas ela não tem comprovação jurídica. Mas ela não tem, mas ela vai colocar isso. Eles vão trabalhar sempre com essa. Veja, o discurso deles vai ser o discurso sofismático até o fim. Sim, não tenho dúvida, eles vão manter a Gênese sendo estudada. Eles estão procurando o seguinte. Isso é minha opinião, tá? Então, vou colocar bem isso aí. O que eles estavam procurando? Uma saída para não descontentar
não deixar descontente a FEB, que um dia eles querem voltar para lá. Eu concordo contigo, com tudo isso. Só que eu acho o seguinte, aqui, primeiro, o aspecto legal, que é o que a gente está falando aqui, ou seja, eu posso entrar com processo contra todo mundo que está vendendo a obra Gênesis. Qualquer pessoa no Brasil pode entrar com processo. Entendeu? Uma vez eu vi um questionamento sobre isso. E a resposta que eu vi, eu não vou citar quem foram as pessoas que falaram, eu achei bastante pertinente, e eu concordo, na minha opinião também, que é o seguinte: a gente não precisa entrar com processo para obrigar os outros a lerem A ou B ou C. A gente deixa eles lerem o que eles quiserem, estudarem o que eles quiserem. Mas é isso que vai acontecer, é isso. Pois é. Exatamente. Então, é isso que está acontecendo, ou seja, não tem ninguém a fim de entrar com processo. Mas e se entrar? Se entrar, eles perdem. Eles vão ter que criar uma gênese dizendo esta gênese é a gênese que nós acreditamos que é a gênese de Kardec, mas não é oficial. Pronto, acabou. Aí eles vão ser obrigados a fazer isso. Mas dá para fazer? Tem saída para tudo. Eu posso fazer a gênese segundo o que nós acreditamos. Entendeu? Sim. Não estou ouvindo. O Edmar, acho que queria falar, só que travou. Quem? Edmar? Ô, Satiro. É João, o Rolim que está falando. Fala, Rolim. É isso que eles já estão fazendo. Né? Já vão publicar a Gênese que nós estamos estudando, né? Com até aquele menino que fez as novas traduções, para a gente mostrar que a gente não está fazendo nada de errado, né? Nessa nova Gênese, eu vou colocar ao lado, né? Em francês, como está no original, né? É isso que eles estão jogando. Quem quiser ler uma, ler a outra, fica a critério. Pois é. Aí vai do grau de esclarecimento que cada um queira ter e do grau de dignidade, entendeu? Se você acha que tem que ficar com a antiga, você fica com a antiga. Eu tenho muitos amigos meus que querem a antiga. Direito dele. Entendeu? A questão é que pode não ter nenhuma validade jurídica esse argumento deles, mas atrapalha esse restabelecimento, né, que a gente tanto está querendo das obras de Kardec, porque algumas pessoas baseadas nessa narrativa deles vão continuar a ser enganadas, vão continuar a ler o livro adulterado. Sim, mas assim, o que a gente pode fazer, minha opinião, novamente, desde o início, entendeu? E assim, vou repetir para os novos, né, que não ouviram a minha opinião ano passado. Eu sou contra estudar a comparação de adulteração, eu sou contra ficar debatendo nos centros espíritas, eu sou contra tudo isso. Eu acho que a gente tem que fazer isso que a gente está fazendo aqui. Porque se eu estudar isso daqui, eu vou poder divulgar a obra de Kardec. Meu papel é divulgar a obra de Kardec. Mas aquela obra de Kardec, não sei se para mim não é, legalmente não é. Então, eu não estou estudando. Vocês não estão estudando Kardec. Eu estou. Toca a ficha. Então, daqui a pouco eu vou querer converter católico? Não, porque vocês estão estudando a Bíblia. A Bíblia é um livro. Existem fatos científicos que comprovam que não tem nenhuma palavra na Bíblia que foi pregada por Jesus, porque não foi nada foi escrito por ele. Eu vou cientificamente provar isso e vou dizer, vocês têm que abandonar o catolicismo e vir para o espiritismo. Esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é estudar o espiritismo. Mas um amigo meu estuda outra coisa. Apresenta para ele a ideia, se ele quiser. O que você percebe é que as pessoas... Eu não sei o que vocês acham. Para mim, nos últimos anos, eu tive muito trabalho para mudar. Eu tive muito trabalho. Eu conheço vários aqui que me disseram a mesma coisa. Então, isso não é uma mudança de um mês. É uma mudança que eu levei anos para fazer. Eu ainda estou tendo. Então, assim... Eu acho que a compreensão doutrinária é o que vale mais, né? Se você vê a coerência da doutrina, acho que vale muito mais do que qualquer outro tipo de prova, de registro, qualquer coisa. Isso aí eu acho que o Kardec não mudaria. E, se eu não me engano, nesse mesmo livro, ele tem
o Lucas, ele coloca algumas evidências, né, de que o Kardec perguntou sobre essa questão do conteúdo, e não foi feito nenhum tipo de alteração. Então, assim, eu acho que é perda de tempo. A única coisa que eu digo é qualquer coisa que não seja estudar as obras originais de Kardec, para mim é perda de tempo. Vamos fazer um debate sobre isso. Tem muita gente no Espiritismo para Todos que não acha que é perda de tempo. Eu respeito. Para mim é perda de tempo. Eu não vejo nenhum benefício ou nenhuma conquista. Pode ser que mais adiante a gente tenha, mas no momento não tem nenhum benefício, entendeu? Converter o meu centro para isso ou para aquilo. Quem quiser, vem. Quem não quiser, não vem, tem o direito. Agora eu vou... Mas eu acho... Posso falar uma coisa? Eu acho que, assim, eu concordo com você que a polêmica ela não é bem-vinda, mas eu, por exemplo, eu fui evangélica durante 26 anos, sou espírita há 18 anos, quer dizer, já tive uma questão grande de desintoxicação da teologia evangélica para o espiritismo, e 18 anos depois de espírita, eu nunca tinha escutado falar de Rustang. Eu não sabia o que era aquilo. E eu só tomei conhecimento a partir de uma polêmica que foi criada, que eu li, e aí eu corri atrás para saber o que era. Quer dizer, se essa polêmica não existisse, eu estaria até hoje sem saber. Tamo junto, eu também. Esse é um problema sério dentro do centro. É bom a gente discutir para que as pessoas pelo menos saibam que a questão existe, né? É legal divulgar, né? Esse é um problema sério, né, dentro do centro. Porque a maioria das pessoas, um grande número de pessoas, não tem noção nenhuma que houve adulteração, que está tendo essa discussão agora do céu e inferno. Muita gente está alienada disso, né? Justamente porque esse debate não é discutido dentro do centro espírita, né? Eles omitem isso, né? Pelo menos eu aqui já tentei debater, parece que é um bicho de 7 cabeças, né? Ninguém quer falar disso. Então, muitas pessoas ficam alienadas. É o que a gente estava conversando ontem, né, a respeito disso. As pessoas elas ficam muito esperando que alguém traga o conhecimento para elas pronto. Ninguém vai atrás para ver as informações, para refletir sobre as informações e construir seu próprio conhecimento, né? A grande maioria das pessoas, eles querem receber tudo pronto e ficam alienados, né? É uma coisa séria isso dentro do centro. Em relação às casas espíritas, né, até a Juliana já tinha comentado, a gente não vai entrar no detalhe de cada casa, gente, porque não é esse o objetivo aqui do grupo, do nosso estudo, né? Eu acho que isso que já foi falado, né, pelo Satírio, quer dizer, cada casa, cada um encontra as resistências naturais, porque é um processo, não é um salto, né? E isso a gente já sabe. Então, se a gente for entrar no histórico, né, das resistências das casas espíritas, a gente não avança com o estudo desse livro, que é assim o objeto desse estudo, né? É isso que a gente queria pontuar, para que a gente deslanche o estudo, a análise desse livro, porque a gente já sabe que tudo isso que nós falamos é comum a todas as casas espíritas, a resistência, a dificuldade, né? Mas é como diz, estamos nós aqui estudando, então o propósito é esse, né? Sim, a gente tem que pensar o que Kardec, né, falou sobre isso. A mudança, ela não adianta você esperar que um órgão oficial te diga o que você deve fazer. Isso é o princípio da fé cega e a obediência passiva. O espiritismo, ele não se fundamenta na fé cega. Se existe alguém dentro do centro espírita que ainda vivencia isso, ou a própria instituição que quer ter o controle da massa que está ali dentro, ela não compreendeu o espiritismo. Não compreendeu, porque Kardec é claro. A gente não está ali para, né, conduzir aquelas pessoas a seguir o espiritismo da forma que a instituição manda, e sim
como espíritas, devemos dar o direito da pessoa estudar e compreender o espiritismo pelas suas faculdades enquanto uma alma, usando a sua razão, usando a sua vontade e, né, praticando aquilo que o espiritismo nos traz de reflexão. Não adianta a gente esperar que a instituição se modifique, porque ela não vai, se ela, né, aquelas pessoas que estão ali por trás. Então, eu penso que a gente deve, né, pensar qual é o meu papel, né? Até uma vez o Paulo falou assim para mim, numa live que a gente fez há um tempo atrás, ele, não só para mim, para todos que estavam assistindo, agora que vocês sabem de tudo isso, né, vão estudar. A forma de me agradecer, né, por tudo isso é irem estudar e compartilhar esse estudo. E foi daí que a gente, né, quis ter um grupo, quis estudar, quis divulgar. Ninguém é obrigado a acreditar na adulteração da Gênese, e o nosso objetivo não é provar. E não é porque convencer. Isso, quem fez foi a Simone Privato, está provado documentalmente, né? Foi Kardec só publicou as 4 primeiras edições. Tá lá, é a lei. Uma coisa que eu acho oficial. Diga, Su. Uma coisa que eu acho interessante a gente pensar também é o seguinte: todo mundo que escreve faz rascunho. Já pensou alguém escrever um livro e fazer uma série de anotações e depois que a gente morre, alguém acha que tem que colocar aquelas anotações que eram só pensamentos, eram só rascunhos. Apesar de Kardec ter morrido de uma hora para outra, não tem dados de que ele pretendia mudar a obra. Até não, mesmo porque o Céu e o Inferno já tem um tempo. Tem ele conversando com os espíritos, falando que tem trechos que ele gostaria de saber se ele poderia modificar. De estudar, exatamente. Mas aí, não gente, uma decisão formada. Não há documentos. Não uma decisão fundamentada. Não há documentos. A gente tem que focar na questão do direito. Isso aí. Né? E do pensamento. Racional, o direito. Perante, né, a lei, existe um documento que comprove que Kardec fez modificações na Gênese, registrado, assinado? Não existe. Existe um registro da obra feito por Allan Kardec? Não existe. Né? Existe da primeira à 4ª edição, onde foi feito por pesquisadores o estudo comparativo, e não há, estão iguais os 4. Né? E o fato dele ter feito alguns questionamentos não quer dizer que ele ia alterar. Sim, mas o fato dele estar estudando coisas que ele gostaria de... Mas a gente precisa focar na questão jurídica. Também. Porque o resto não é uma prova documental. E a gente pode ficar anos debatendo. E aí é uma questão de escolha de cada um de nós. Olha, eu li, né? Então, processo. Eu li o Legado de Allan Kardec, onde vem a denúncia com os documentos. Compreendi os erros doutrinários. Individualmente, fiz as comparações da Gênese. E aí eu, fulana de tal, concluo que a Gênese escrita por Kardec é essa. Esse é o caminho. Do estudo não tem outro caminho sem ser estudar. Agora, se eu faço, né, uma pergunta, Satiro, o que você acha? Foi adulterado ou não? Aí o Satiro olha para mim e fala assim, isso aí é besteira, Juliana, não foi não. Aí eu, é verdade, né? Nem vou perder. Eu acho que todos têm uma escolha minha, percebe? Mas eu não tenho como mudar o outro. É isso mesmo. Não, a Rosângela... Não como convencer ninguém, cada um tem que se convencer por si só. Deixa a Rosângela falar que ela é tímida. Ela não consegue falar com vocês aí que ficam falando muito. Eu estou pensando aqui, né? Poxa, eu conheço o Espiritismo assim há mais de 20 anos. E a gente comumente ouve as pessoas falar do Livro dos Espíritos
Livro dos Médiuns e Evangelho segundo o Espiritismo. A Gênesis e o Céu e o Inferno é um livro só para falar. Para estudo, pelo menos no meio, assim, onde eu vivi esses anos todos, o pessoal é só citação, só fala. As palestras, os estudos, tudo ao redor desses 3 primeiros livros. Agora, é progressivo, né? A doutrina é progressiva. Então, o Kardec, ele escreveu 5 livros, os últimos, ele está concluindo os primeiros, né? Então, não são só as obras, tem a Revista Espírita também. Sim. Né? Então, eu acho que cabe a nós fazer esse estudo e aprofundar, né? E não adianta a gente ficar tentando mudar as instituições ou a forma como elas se posicionam, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum. Nem mesmo a casa espírita, que vamos supor que todos frequentamos, né? Cada um de nós tem a sua. A gente não vai conseguir modificar. É um processo, o mesmo processo que nós passamos até chegar aqui, as pessoas lá também vão passar. Quando? É um processo individual de cada um, né? Aqui, a gente tem que refletir sobre a documentação. Está provado que não foi Kardec, e agora a gente, né, daqui para frente do livro, a gente vai em busca de compreender, que aqui no nosso caso não é a Gênese, né? A gente está focando em compreender o que foi modificado no Céu e Inferno, que é toda a parte da questão moral, né, subjetiva daquele espírito. E aí a gente vai focar nisso. Qual foi o prejuízo que a gente teve doutrinário nesse conteúdo que foi modificado? Porque juridicamente está provado, a gente vai perpassar pelos documentos, né? E a gente precisa buscar a razão nesse momento, juridicamente. Não adianta falar a opinião do fulano é essa, dessa é 8. Tal. A gente não vai mudar a opinião deles, a gente tem a documentação e a gente vai seguir aquilo que a lei diz. E é assim, a gente que se incluiu nesse grupo, a gente leu esses livros que faz todos esses comentários. Então, a gente não tá porque alguém falou para nós, foi adulterada, né? Lê a original agora. Não é isso. Mas algumas pessoas que a gente vê ao nosso redor, é essa situação. Ela não leu nada e ela faz comentários totalmente heterônimos e daí a gente não consegue se conter, né? Fala alguma coisa e a pessoa meio que não entende. Ela falou, o que é? Você deixou de ser espírita? Então, é interessante. Mas eu penso que com esse momento que a gente está vivendo de que não pode frequentar as casas espíritas e muitos grupos se reunindo para estudar, eu acho que é esse o papel mesmo. A gente ir adiante e quem se interessar vai pegando o trem, vai se juntando a gente. A gente está fazendo a nossa parte. E as nossas atitudes, quando a gente retornar para a casa espírita, centro espírita, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, né? É que as pessoas vão criar um questionamento na cabeça delas. Falar, por isso a gente tem que estudar bem, porque quando voltar para a casa espírita... Né? Para a gente seguir para a autonomia, eu vou ler só um trechinho do que Kardec fala na Gênese, no capítulo 15, no item 30, eu acho que é o 32 ou 33, que aqui no meu está apagado. É o 32. Essa unidade, que ele está falando da unidade, se fará em torno daquela que menos deixará a desejar quanto à razão, não por uma decisão oficial, porque não se submete a consciência a regulamentos, mas pelas adesões individuais e voluntárias. É o que Kardec tem para falar para nós. É individual, é um processo individual de cada um de nós. Autonomia. É um processo autônomo de compreensão. Não é instituição. E não pode politizar. Se a gente ficar politizando, a gente só vai se estressar e vai tirar o foco do nosso estudo aqui, de compreender verdadeiramente o espiritismo, e vai ficar se estressando com as outras pessoas que
que para elas estão fazendo a coisa certa, né? E a gente também tem que respeitar o tempo de cada um. Cada um tem o seu tempo, né? A gente tem que respeitar o tempo de cada um, que não é o mesmo que o nosso. Cada um vai ter o seu processo e vai buscar de acordo com as suas necessidades. E vamos estudar autonomia. Diga, Alisson. Então. Uma dúvida. É uma dúvida e um comentário. O comentário é o seguinte: eu acho que a força das coisas vai fazer com que, né, o mundo já adotou essa direção que é respaldada pela questão jurídica. Então, a força das coisas, em algum momento da nossa história aí, ou o Brasil vai ficar isolado do resto do mundo, ou ele vai adotar, né? Então, eu acho que, né, é por aí. E a minha dúvida é assim, né, nessa parte, fala que teve um colecionador brasileiro que comprou uma parte desse acervo. Esse colecionador, ele liberou essa parte para estudo? Isso está acessível ou não? Tá. O documento que ele comprou, ele foi todo fotocopiado antes de chegar na mão desse colecionador brasileiro. Foi fotocopiado pelo Lucas quando ele esteve em Paris. A gente vai ver isso mais para frente. O dono da livraria, ele deixou de copiar tudo. E o que ocorre? Esse indivíduo, que não era, isso é fonte dele, ele não era espírita, ele comprou por interesse, porque ele quer estudar alguma coisa, quer deixar o nome dele na história. Um pesquisador. Só que agora ele se diz espírita de berço, né? Para poder ganhar respaldo moral, respaldo doutrinário, para poder falar as coisas. O que ocorre com ele? Ele ia entrar com um processo, as cópias dos documentos que nós temos não poder ser usada, já que ele tem os originais. Só que tem um problema, nós não pegamos os originais dele, nós pegamos do dono, que estava na mão do dono. Então pegou do anterior, então ele vai ter que processar o anterior por ter dado as cópias. E não tem respaldo jurídico. Só que ele já fez a bagunça dele, né? Já deu os gritos dele. Já mandou carta para a FEAL, um monte de coisa. Fazendo de vítima. Entendi. É porque eu pensei que esse era outro. Então, não sei por que eu imaginei que era uma outra. Não, eu mesmo. Eu conheci ele, conversei com ele, até fiquei surpreso. Mas depois que eu descobri que o Lucas já tinha pego todas as cópias, quer dizer, pode ter até faltado 1 ou 2 documentos, mas pelo jeito que ele está, acho que foi copiado tudo. Ele tem os originais com ele. Só que nós temos o que interessa, que é o conteúdo. O que me interessa os originais? Interessa o conteúdo. Se ele achar ruim, compara, né? Pega o original e a cópia. Quem está querendo esconder e guardar tudo? Nunca foi ideia. Nunca foi ideia. A ideia é divulgar. O próprio Canuto, a ideia dele era divulgar, colocar. E vai ser isso que vai acontecer. Agora, o que vai ocorrer? O que a gente vai lidar aqui no Brasil, o pessoal já comentou aí várias vezes, alguém fica esperando o que está escrito lá. Ninguém vai ler o que está escrito. Mas o que está escrito lá? Diz aí para mim. Quer dizer, que alguém que leia para ele. Nós somos tudo analfabeto funcional, né? Ou alfabetizado funcional. Não, na verdade, eu acho que tem uma moral heterônoma muito forte na cabeça de muita gente, esperando que alguém diga para você o que você tem que fazer. Mas nota, o que ocorre? A briga sempre foi contra a infalibilidade papal. Não adianta a gente trocar o Papa por um médium. Justamente. O Papa por um dirigente. Qual não adianta dizer, Conde, isso aí é o que a gente tem debatido, e eu não vou falar só por mim, mas por outras pessoas, é que não adianta ficar dizendo isso para as pessoas. Você tem que trazer as pessoas para estudarem. A Rosane falou um negócio interessante e que muitos de nós já percebemos. Como é que eu vou explicar? Outro dia a gente teve esse papo com o Rodrigo, mesma coisa. Como é que eu vou explicar para alguém esse conceito? Seja lá qual for o conceito. Não vai. Você não vai.
Esquece. Porque, assim, é um conceito que não dá para explicar com meia dúzia de frases. A pessoa vai ter que vir estudar. Se ela não vier estudar, ela não vai compreender. Porque se a gente que está aqui com um conceito parcialmente desenvolvido, estamos ainda compreendendo alguns conceitos profundamente, porque enquanto a gente não compreender, fica difícil aplicar na nossa vida. Então, por mais que você queira aplicar, você às vezes não sabe como fazer. Aí você pega uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso, o que eu faço com essa pessoa? Começa pelo que é o espiritismo, estudando. E depois começa a evoluir para o lado que você quiser estudar mais. Mas vai estudar, mas vai demorar muito tempo. O que você está falando faz muito sentido para mim, porque eu coordeno um grupo de estudos do Livro dos Espíritos, e obviamente que eu leio agora o Livro dos Espíritos com outros olhos, né? De uma forma completamente diferente. Existem conceitos ali que eu tive que retrabalhar. E para colocar isso para as pessoas é uma dificuldade enorme, porque aí eu tenho que fazer uma volta no tamanho do mundo para chegar num conceito, né? E a gente, às vezes, fica uma aula inteira numa questão do Livro dos Espíritos, às vezes duas, porque é difícil chegar a isso para a pessoa que não sabe, que não leu, que não sabe o que está acontecendo, nem faz ideia, né, do que está acontecendo. Aí essa é uma das dificuldades, entendeu? Mas aí o estudo é necessário em todos os ângulos. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Que página que a gente está no livro? Porque eu não tenho um livro aqui físico. 58. 58. Mais umas 50 páginas para frente, 50 páginas para frente, mais ou menos, a gente vai entrar e vai começar a discutir a parte da unidade de organização. Aí, quando vocês começarem a se dar conta do que é a unidade de organização e como ela não existe em lugar nenhum do mundo, e como Kardec queria, aí vocês vão ver que nós temos muito mais problema para fazer o que Kardec queria do que para ficar mudando quem não quer mudar, entendeu? Tem trabalho para caramba para a gente já fazer o que a gente tem que fazer. E o Espiritismo não é a unidade de princípios, é fundamental. É a coisa mais importante para nós como indivíduos, eu acho. E que coletivamente também é importante mais adiante, desde que a gente tenha uma coletividade que compreenda isso. Agora, a de organização, e falta de método ainda, né? Mas vamos falar da de organização. A de organização é fundamental para você ter as outras duas implantadas. E aí você tem que começar a fazer tudo diferente. E aí você vai ver, meu Deus, eu nunca fiz isso, eu nunca vi nenhuma organização funcionar dessa maneira. Aí você começa a ver que você não vai conseguir fazer de organização se você não tiver as outras andando junto. Tem que andar tudo junto. Não adianta jogar uma para frente e não a outra. Então, esperem que na frente, mais à frente, essa discussão ainda vai ficar mais quente, vai dar mais dados para que vocês possam se posicionar em relação a como lidar com os movimentos, com os centros espíritas, com seus amigos, com tudo. E vai ficar mais difícil, tá? Não fica mais fácil, não. Se a gente quiser fazer o que Kardec propôs, é muito, mas muito mais... Não é difícil. Trabalhoso para a gente, como indivíduo e como grupo, do que se apresenta agora. Tá? Só isso aí. A gente vai chegar lá. Vamos voltar para a autonomia. Quem quer ler essa parte da autonomia? Eu leio, Ju. Pode ler, Má. Autonomia. Depois dessa data, não pararam de chegar notícias que ampliaram a recuperação da teoria original de Allan Kardec. Com a exploração do material do acervo, pouco a pouco, os milhares de documentos foram revelando o passado de uma forma extraordinária, graças à recuperação do trabalho de Canuto Abreu, que dedicou décadas de sua vida à transcrição, tradução dos manuscritos, além de minuciosa pesquisa histórica, colecionando obras raras encontradas em diversas partes do mundo. Mas não é possível hoje entender essa recuperação sem saber quem ele era e como se deu sua busca, história finalmente contada no recente livro Autonomia, História Jamais Contada do Espiritismo, de Paulo Henrique de Figueiredo. Jovem advogado, farmacêutico, depois médico, profundo estudioso do espiritismo e das religiões,
como também das ciências e filosofia, Silvino Canuto Abreu saiu de sua terra natal, Taubaté, para a capital do Rio de Janeiro e, interessado no assunto, passou a frequentar a Federação Espírita Brasileira, FEB. No entanto, ele ficou muito receoso com o que viu naquele lugar. O que estudava nas obras de Kardec, uma proposta liberal, científica e inovadora, estava sendo desviado para um simulacro das estruturas religiosas dogmáticas. Canuto Abreu desejava pôr a limpo essas profundas diferenças entre o espiritismo proposto por Kardec no século XIX e esse novo movimento espírita que se afastava dele debaixo de seus olhos, no início do século XX. Desde 1915, se correspondeu com os pioneiros franceses e, como vimos, esteve entre eles durante 2 anos, desde 1921. Depois estudou e escreveu um completo e minucioso relato histórico com milhares de páginas. Figueiredo, 2019, página 74. Parte essencial desse relato refere-se ao período em que esteve com Paul Leymarie, filho de Pierre Gaëtan Leymarie, 1827-1901, seu sucessor na administração da livraria que visitei na Rua Saint-Jacques, em Paris. Foi lá que, 100 anos atrás, Canuto teve acesso a um armário de Nogueira, estilo império, com suas 2 portas com cristais bisotados, apliques e puxadores de bronze. Esse móvel fora comprado para o escritório do diretor Hippolyte Rivail, em seu grandioso instituto de ensino desde 1830. Depois ganhou lugar especial em sua sala na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, lugar onde o espiritismo nasceu e foi elaborado por mais de 10 anos. Sabendo dos desvios e percalços, avisado mesmo pelos espíritos superiores, Kardec selecionou e guardou cartas pessoais, correspondência espírita, rascunhos de obras, atas, mensagens, mais de 2.000 documentos fundamentais para resgatar a história do espiritismo por fatos inequívocos e não por boatos, palpites e lendas. Esse estudo ocorreu na saleta dos fundos da livraria, mesmo lugar onde encontrei e fotografei os documentos remanescentes. Por 2 anos, desde 1920, Canuto examinou atentamente cada página, anotou trechos, comparou, emocionou-se com as descrições da vida privada de Rivail, Amélie e a filha de coração que criaram, que veio a morrer ainda menina, abrindo a mente desse casal tão especial para os mistérios da vida futura. Pôde ler os ensinamentos cuidadosamente elaborados por Kardec para orientar aqueles que viram na doutrina espírita o alento consolador que é a sua natureza basilar. Limpou as lágrimas ao acompanhar as preces rogando forças, oportunidades, saúde para a tarefa hercúlea de elaborar as obras, revistas e milhares de sessões espíritas, viagens e demais afazeres, entre repousos noturnos de poucas horas. Também estudou atentamente os avisos da luta contra o desvio que inevitavelmente se instaurou. Kardec afirmava que uma grande mudança certamente enfrentaria uma oposição de igual tamanho. Talvez o professor não tenha imaginado esses amigos visíveis e invisíveis iriam quão longe nesse infame combate. Sua obra foi adulterada. A sociedade foi tomada pelo Judas do Espiritismo. A Revista Espírita passou a oferecer artigos contrários às ideias originais. O movimento espírita tomou um rumo oposto ao simples e eficaz planejamento inicial. Pequenos grupos, estudando a teoria proposta em seus livros, dialogando com os espíritos, ampliando o entendimento e acompanhando os avanços do conhecimento humano. Tudo de forma solidária, descentralizada, deixando aos bons espíritos o controle universal de seu ensino. Essa estrutura acabou em 31 de março de 1869, quando o coração de Rivail parou, justamente quando preparava o conteúdo do armário de Nogueira para ser transportado à nova sede da sociedade.
Canuto, então, escreve uma longa crônica, uma minuciosa história do espiritismo, denunciando os desvios que transformaram a ciência filosófica de consequências morais proposta por Kardec, em grande parte, numa estrutura religiosa, hierárquica, apinhada de hábitos ritualísticos, conceitos divergentes e até opostos à doutrina espírita, num movimento espírita esmagado pelos falsos profetas que o assaltaram continuamente desde o fim do século XIX. Voltou depois de 1950 à França e recuperou grande parte dos documentos inéditos, apesar de que o histórico armário tenha sido roubado pelos invasores nazistas para saciar o interesse da cúpula do Reich alemão pelo oculto. Todavia, seguindo os desígnios de um bem maior, o precioso acervo foi ocultado e preservado, chegando às mãos do preparado pesquisador brasileiro. Canuto relatou tudo ao seu caro e jovem amigo Chico Xavier, que ficou atônito e recomendou apresentar ao público todos esses terríveis fatos. Numa consulta aos espíritos, receberam a recomendação de aguardar. O tempo certo dessa revelação seria um retorno às origens, colocaria o espiritismo de volta à condição de cristianismo redivivo, afirmou Emmanuel, na mensagem que escreveu a eles. De fato, com todas essas pesquisas, os documentos inéditos que surgiram e as traduções em andamento, podemos afirmar que uma revisão da biografia de Kardec, da história e do cenário cultural daquele período, modifica completamente o entendimento sobre o espiritismo. Allan Kardec estava otimista com a revolução que a moral da liberdade iria promover na humanidade. Como explicar tão grande entusiasmo pelo futuro de nosso planeta? É porque os espíritos, Kardec e os espíritas conscientes sabiam que a moral do espiritismo tem a força para criar um novo edifício social. O velho mundo se sustenta na moral heterônoma, moral do orgulho de alguns e da submissão da multidão, mediada por castigos e recompensas, pela competição, o mais forte dominando os pequenos, privilégios de um lado e absoluta miséria de outro. A revolução moral espírita vem demonstrar por fatos e estabelecer como direito fundamental de todos os indivíduos a liberdade. Lei universal da moral autônoma, pois a mais fundamental determinação divina é o livre-arbítrio. Os espíritos superiores não competem entre si e atuam na harmonia universal de forma voluntária, consciente e participativa. A proposta moral espírita está em pesquisar, compreender e adaptar a nossa realidade esse comportamento social dos bons espíritos. Fazer chegar às massas a autonomia moral e intelectual. Substituir o automatismo condicionado, que faz do ser uma máquina, pelo agir pensado, escolhido e consciente. Esse será o destino inevitável de nossa humanidade, pois estamos numa transição entre o mundo velho e a nova era. Ninguém pode barrar essa evolução, pois os tempos estão chegados, anunciados pelo Espiritismo. Figueiredo, 2019, página 26. Segundo Kardec, o progresso da humanidade se daria de duas formas. Uma gradual e imperceptível, na qual os costumes, leis e hábitos vão se transformando. Mas a outra, rápida e revolucionária. Trata-se de um cataclismo moral, que devora, com alguns instantes, as instituições do passado, sucedido por nova ordem que se estabelece aos poucos, à medida que a calma se restabelece e se torna definitiva. Kardec, 1868, 2018, página 399. Ocorre uma mudança de paradigma entre as ideias das gerações que se vão e as das novas que chegam. Abre aspas, parecerá que um mundo novo saiu das ruínas do velho. Fecha aspas, e Biden.
O professor Rivail interpretava o Espiritismo como tendo surgido nos tempos de uma revolução moral que transformará a humanidade, como já estava ocorrendo com as mudanças materiais advindas da ciência. São os homens novos ou regenerados, superando a heteronomia milenarmente vigente pela autonomia de vanguarda. Segundo os conceitos vigentes até o século XIX, para a Igreja, o novo mundo viria pela destruição do velho por Deus, salvando, após isso, os escolhidos e relegando os demais ao inferno. Para o materialista, o novo mundo seria a hegemonia do mais forte e sábio, dominando inconteste as massas servis. O Espiritismo vinha revolucionar o conceito de regeneração e mundo novo, caracterizando-se pela revolução moral, onde o indivíduo abandona a fé cega e a submissão passiva pela fé racional e pela caridade desinteressada, agindo de forma consciente, intencional e livre de castigos e recompensas em nome do dever, que é a expressão prática das leis presentes em sua consciência. Por isso, há a ressignificação fortíssima. No lugar de, abre aspas, fora da igreja não há salvação, fecha aspas, abre aspas, fora da caridade não há salvação, fecha aspas. Continua, Ju? Alguém quer falar alguma coisa? Porque aqui tem algumas questões importantes que Kardec que o Lucas está trazendo aqui, que é muito próximo do que o Kardec vai colocar na Gênese sobre os tempos são chegados. Por que os tempos são chegados? O que é, já estamos na regeneração? Para mim, a gente já está na regeneração desde 2015, que foi quando a minha curiosidade aumentou em relação ao espiritismo. E assim, as pessoas estão muito assim na internet, né? Então, um monte de coisa está acontecendo, um monte de assunto, um monte de questões, né? Está sendo levantada em relação à preservação da vida aqui nossa, né? Enquanto humanidade no planeta, o que a gente pode fazer para preservar essa vida? Mesmo que seja a partir de hoje, né? Já fizemos tanta coisa para prejudicar, mas a partir de hoje... O que Kardec fala da regeneração? Vamos trazer o pensamento para Kardec. O que Kardec fala sobre a regeneração? Quando começou a regeneração? Me parece que é no advento do espiritismo, né? Quando os espíritos começaram a se comunicar, né? E daí Kardec entrou e deu uma outra conotação à manifestação dos espíritos, né? Começou a fazer outras perguntas, começou a trazer outros entendimentos, né? Não é isso que Kardec fala, Rô. Na verdade, eu acho que já começou... É a minha interpretação, né? Por enquanto. Na verdade, eu acho que já começou na revolução moral que foi trazida já pelo espiritualismo racional, né? Isso. Porque quando a gente, né, está aqui no estudo, nosso objetivo é sempre buscar o que o Kardec coloca sobre um tema tão importante que a gente ouve, e até ouve com outro nome, transição planetária. Mas Kardec não usa esse termo na Gênese. Ele usa o termo regeneração da humanidade. Começa a encarnar espíritos... Começa a encarnar espíritos melhores, né? No sentido de o conhecimento intelectual. Não, mas se a gente pensar, nessa questão... Então, se a gente pensar só espíritos melhores, e nós? A gente, então, não vai participar da regeneração? É nós, você ou nós, mulheres?
Não, as mulheres já são regeneradas, querido. Você que está atrás, você que está lá correndo atrás de nós. A gente já é tudo espírito evoluído. A gente está aqui só para colocar vocês no mundo, fazendo esse sacrifício. Eu não lembro da época que eu era mulher. Não, você ainda não chegou lá. Só quando você evoluir mais, amigo. Você ainda não chegou. Eu não perco, eu não resisti. Você não chegou lá ainda. Mas você ainda não chegou. O problema, sabe qual? O problema é o seguinte, a gente imagina sempre do ponto de vista da nossa cabeça religiosa. Está querendo que a mudança tenha vindo do lado do metafísico, do lado de lá. Quando a mudança ela ocorre dos dois lados. Eu acho que é uma felicidade aquela evolução em dois mundos que mostra. Ela está ocorrendo tanto no campo material quanto no espiritual, que o espírito é o mesmo. Ele só está mudando de veste. Se for pensar em termos de Terra, aqui, no nosso planeta, quando é que começa a regeneração? Começa quando é solapado o poder da igreja. Quando é solapado o discurso único. Né? Então já começou... no iluminismo? Isso, poderia dizer que começou no iluminismo, começou ali com Galileu Galilei, com Giordano Bruno. Mas eu acho que isso... Reforçou-se quando esse conhecimento começou a mudar a mentalidade do povo. Mas assim... Porque, por exemplo, Lamennais, ele vai falar, se você pegar os escritos do Lamennais encarnado, e a gente pegar o Lamennais encarnado e o Lacordaire encarnado, a gente tem de lembrar o seguinte, desencarnou e já estava dando comunicação, na codificação. Mas assim... Como era um espírito mesmo encarnado, ele já era o espírito da codificação ali, e já era do grupo. O que ele dizia? A Revolução Francesa nos mostrou que nós somos tudo filho de um mesmo pai. Somos o povo, nós somos a família de Deus. Somos todos povo. Não tem diferença de raça. É isso que mostrou a Revolução Francesa, segundo Lamennais. E isso que foi o discurso do mentor do Rostand, que é o Joseph de Maistre, que criou novamente a teoria de raças para acabar com esse discurso de que todo mundo era igual. Aí veio criar novamente a teoria das raças. Eu acho que esses são aspectos interessantes, históricos, que mostram a gente como sociedade. Mas eu coloco um outro questionamento. A regeneração já começou para você? A regeneração, sim, começou. Assim, não começou só para mim, começou para todo mundo. Não. Mas, assim, ela começa para todo mundo mesmo ou só começa quando a pessoa começa a se regenerar, vamos dizer dessa forma? Quando a pessoa começa, é individual. Não. E não é. Sabe por quê que não é? Também, mas também. A maioria também, tem esse aspecto. Mas, olha, por exemplo, vamos pegar as pessoas, como agora ocorre, o que acontece? As pessoas não têm acesso à verdade. Elas são o quê? Catequizadas desde criancinha a não raciocinar, elas são conduzidas. Concorda? Então você não tem. Por exemplo, vamos pegar o discurso da igreja. Fora da igreja não há salvação. E aquele que não conhecia a igreja? O discurso da igreja, esse daí está perdido. Vai morrer, pagou e morre. Então os índios aqui na América do Sul, antes da igreja chegar aqui, vão morrer tudo sem nem ter tido a oportunidade de conhecer que havia um outro discurso. Eu concordo com tudo isso, mas eu estou querendo chamar a atenção para o que também pode ser, que a regeneração começa dentro de nós, ou seja, nós aceleramos a sociedade na medida em que nós começamos a mudar. Então, nós não somos plateia da regeneração. Note bem, o que acontece? Tem pessoas que não conseguem começar a regeneração porque elas não têm contato com a verdade. O Paulo Henrique é muito feliz que fala. A maioria do pessoal não é que o pessoal é mau, o pessoal é ignorante. O povo é conduzido, ignora. Então as pessoas elas agem de uma maneira maquinal, agem quase que instintivamente. Por quê?
porque foram condicionadas assim. Elas vão responder por isso? É claro que não. Porque elas fizeram acreditando que aquilo era certo. Não, justamente, estamos em Kardec. Mas aí é a liberdade de cada um, é a autonomia de cada um, Não. que é o que a gente está lendo aqui agora. Sim, mas a autonomia, se a pessoa tem um poder de decisão. Agora, se ela não sabe o que fazer, como é que ela pode ser culpada? Não, ela tem que continuar se desenvolvendo, adquirindo inteligência, vida Sim. após vida, e chegar no momento onde ela vai... Vamos pegar aquelas crianças do Talibã. Já nasce ali no Talibã, já é criada, vai repetir o Alcorão, decorar, sem entender uma palavra do que está lá. Pois São responsáveis? Conde, não, eles não são responsáveis, só que o que eu estou dizendo é isso, é que essa evolução que nós temos que ver. Cada um de nós escolhe os caminhos e segue. Isso é uma liberdade inexorável. Mas você está falando... que a gente tem aqui, que a gente está discutindo aqui, e por alto a gente pincelou aqui, nesse pedacinho, a questão da autonomia. Ou seja, todos nós, como espíritos, estamos num grau de evolução e passamos pelas mesmas dificuldades, inclusive essa dificuldade de viver num mundo heterônomo, de pessoas que trazem regras, mas todos nós mudamos, todos nós vivemos várias vidas, todos nós aprendemos novos conhecimentos e vamos nos melhorando devagarzinho. É só esse ponto que eu queria chamar a atenção. Por isso que eu falei, não estou dizendo que a parte histórica e social não influencia, ela influencia. Não. Você entender, a parte histórica e social é uma biografia de nossa. Sim. É uma coisa que a gente tem que, com o tempo, todos nós temos que compreender como nos impacta e como lidar com ela e como até fugir dela ou se modificar e modificá-la. Nós ainda temos essa escolha, nós estamos aqui dentro de um... Justamente. Mas a gente nascemos numa coisa diferente. Agora tem gente que não. Não, pois é. Eles são bloqueados. Mas isso daí é uma questão de tempo, de todos nós vamos chegar lá, entendeu? Não há mais oportunidade de privilégio. Todos nós vamos chegar lá. Nesse momento, se você pegar uma fotografia de hoje... Por isso que eu te digo que é coletiva. Ela também é coletiva, mas ela também por quê? É individual. Ela é individual e coletiva. Ela não depende do coletivo somente. Eu discordo. Por exemplo, vamos pegar o debate agora dessa adulteração ou da contrafação. O que está ocorrendo? Existe um grupo que está fazendo isso porque acredita que não houve. Existe um grupo que sabe que houve, só que não quer mudar. Existem vários grupos. Esses são os que mais chamam a atenção. Então, quem vai ser mais responsável? Não sei, eu acho que cada um com a sua responsabilidade. Sim, não, mas esse que sabe não está fazendo, esse que sabe, mas não concorda, mas mente, esse vai responder. Se não concordar, você tem o direito. O que você não tem o direito é de mentir. Não, tudo bem, mas o ponto não é eu julgar quem é mais responsável. O ponto é a própria pessoa. Não é julgar. O que eu estou te falando é o seguinte, tem um grupo, a maioria das pessoas aqui, que nós estamos, vamos lá, não sei, a maioria é vítima, gente. A gente não tem de brigar com essas pessoas, não entendem porque eles são vítimas. Sim. Eles são condicionados desde a lei, então eles são vítimas, então vão continuar sendo vítimas. Como é que a gente faz para não ser vítima? É fácil. A gente continua fazendo a nossa parte, porque daí nós sempre vamos nascer e voltar numa condição de conhecimento, cada vez abrindo mais. Porque nós já saímos desse ciclo vicioso de querer guardar o conhecimento só para a gente. Eu acho que a gente tem alguns méritos, como todo mundo tem. Então, está dentro, está valendo. Cada um acha o seu caminho para sair disso daí. É só isso que eu acho. Por isso que eu digo, o aspecto da autonomia, eu acho que ele deve ser primeiro individual, mas ele também é coletivo. Não pode esquecer que a gente vive numa coletividade e que a velocidade que essa coletividade, que eu escolho, que nós escolhemos para viver, né? Porque fomos nós que escolhemos isso, né? Impacta na velocidade do meu passo, com certeza. Entendeu? Se você escolhe estar num monte de gente que anda se arrastando pelo chão, você vai mais lento. Se você escolhe estar num monte de gente que sai correndo e é maratonista, você vai mais rápido.
Mas a lei desde Jesus ensina que tem de ser coletivo. Conde, coletivamente. Mas ninguém está dizendo que não deve ser coletivo. Não, eu estou te falando que é. Nota. Ela também é coletiva. Não, mas como é que foi o cristianismo? Foi coletivo ou foi individual? Mas nós estamos falando de cristianismo. Um povo foi para todos os povos. Nós não estamos falando do cristianismo e de Jesus. Nós estamos falando, não estou falando da moral autônoma. Moral autônoma. Estou falando que o mecanismo de surgimento do cristianismo foi idêntico ao mecanismo de nascimento do espiritismo. Idêntico, não teve diferença nenhuma. Tá bom, vamos voltar aqui para a autonomia. A pergunta que eu fiz, a questão da regeneração, já deixa você falar, Clara. É assim, o que Kardec vai falar na Gênese, no item 23? O espiritismo não criou a renovação social, pois a maturidade da humanidade faz dessa renovação uma necessidade, certo? Por seu poder moralizador, por suas tendências progressivas, pela elevação dos seus propósitos e pela generalidade das questões que ele abraça, o espiritismo está, mais do que todas as outras doutrinas, apto a secundar o movimento regenerador. Por isso que é contemporâneo. Surgiu no momento que podia ser útil, pois para ele também os tempos são chegados. Porque o espiritismo, sendo uma revelação científica, como Kardec coloca na Gênese, e também uma revelação divina, porque provém de Deus, e ela faz parte do progresso da humanidade, a gente querendo ou não. Tem os espíritos refratários que lutam conscientemente contra isso? Tem, mas não são esses espíritos que o Conde estava falando, que ainda fazem achando que aquilo é o certo. Os que fazem o mal pelo mal e não são tocados pelo sentimento do bem, não sendo mais dignos da terra, não mais aqui estarão. Mas esses espíritos que fazem o mal pelo mal, para eu fazer o mal, eu tenho que ter a compreensão entre o bem e o mal, e aí eu escolho fazer o mal. Isso. E muitos espíritos, às vezes, fazem o mal, mas ainda estão no seu processo, ainda não identificaram. Não compreenderam. Que ali ele está sendo condicionado. Quem tá dominando ele, às vezes, é a emoção. A raiva, o medo, e aí ele age muito próximo do animal. Porque quando Kardec vai falar, do período psicológico, o que vai despertar tudo isso em nós? A autonomia, esse processo de regeneração, essa compreensão, essa busca de novas necessidades sociais. Como que nasce em nós? Porque quando a gente busca essas novas necessidades sociais, essa regeneração da humanidade, que, segundo Kardec, está fundamentado na fraternidade, na solidariedade, na ajuda mútua, e a gente se ver como filhos de um mesmo pai. É isso que Kardec coloca na Gênese. Quando a gente, se olhar, se compreender como filhos de um único pai, Deus, e por consequência, irmãos, e que, o mundo invisível e aqui o nosso mundo material estão em constante ligação e que a gente não perde esses laços que nos unem, a gente olha para o ser humano de uma forma diferente. E, além disso, quando a gente compreende que o espírito nasce simples, ignorante e não perfeito, a gente não busca no outro a perfeição, a gente busca compreender o estado que aquele espírito está. E aí é onde Kardec vai falar como que nasce em nós o sentimento de solidariedade. Porque não é esse sentimento de solidariedade, de fraternidade, que vai fazer com que a gente haja no bem,
junto com as faculdades, a razão, a vontade. Como que nasce em nós o sentimento de solidariedade? Para mim é a vontade de ser útil, de participar de algo melhor, não só para mim, como para todos. E o entendimento de que um outro ser humano tem tanto direito quanto eu mesmo. É a partir do momento que você já compreende, né, o que é certo, o que é errado, que você já tem um nível de compreensão maior, que você já passou por um monte de dificuldades, né, você tem a necessidade de passar isso para os outros, né, e colaborar com os outros. Eu acho que é quando a gente sente na pele, né? Quando a gente sente a necessidade, e aí quando a gente percebe que o outro também está passando pela mesma coisa que a gente passou, a gente lembra do que lugar do outro, né? É empatia, né? Se solidariza, se coloca no lugar do outro, exatamente. Isso. O Satiro colocou a questão da unidade. Tem uma questão de unidade que Kardec traz. Deus, alma e o futuro. Isso é uma unidade de princípio. A fé nos princípios fundamentais que todos podem compreender. Deus, alma, futuro. O progresso individual ilimitado e a perpetuidade das relações entre os seres. Isso são princípios doutrinários do Espiritismo, certo? Quando eu compreendo que Deus é um só, que a minha alma é uma individualidade, que ela sobrevive, e eu compreendo o futuro dentro da lei de progresso, e a perpetuidade das relações entre os seres, não nasce em mim a solidariedade? É isso que Kardec vai falar na Gênese. Quando a gente tiver profundamente o entendimento dessa unidade que ele está falando aqui, Deus, alma, futuro, o progresso e a perpetuidade das relações. Depois que a gente estudar, está no item 15. Quantos de nós vê lógica nisso que Kardec propôs, né? Quantos de nós aqui que está estudando aqui agora vê lógica nessa proposta de Kardec? Né? Vamos buscando. Dessa unidade de Deus, alma e... Juliana, por favor. Deus, alma e progresso. Quanto de Deus, nós alma aqui e futuro. Progresso individual. Quantos de nós aqui vê lógica, razão nisso que Kardec está propondo? Total, pelo menos eu vejo total. É o caminho. Ô, Ju, você falou que é item 15 da Gênese? É o item 15 do último capítulo da Gênese. Ah, tá. Ô, Ju, mesmo porque, como você falou aí, é um princípio realmente da doutrina espírita, né? A lei do progresso. Então, não tem como a gente andar individualmente. A gente evolui, a gente melhora e, em consequência, as pessoas também vão melhorar. É coletivo também, como disse Satiro e Conde, né? O seu progresso individual vai também afetar o progresso coletivo. Nós não estamos sozinhos, né? É Deus realmente, a nossa unidade e o futuro, todos nós juntos. Lei de progresso, só vejo a lei de progresso de fundo aí. O progresso é individual, no sentido que Kardec está falando aqui, porque quem que vai desenvolver as minhas faculdades? Não sou eu mesmo? Ninguém vai fazer por mim. Por mais que eu tenha, né, a minha mãe, meu pai, meu marido, ninguém vai fazer por mim. É uma tarefa minha, como espírito, me desenvolver. E unidade, né? E as minhas questões morais e intelectuais. Porque um está ligado ao outro.
da minha forma intelectual, eu vou contribuir socialmente com a minha profissão e moralmente com a minha postura, com a minha conduta, com as minhas escolhas. E a Clarice queria falar. Diga, Clarice. Não, é quando os meninos estavam falando sobre se era coletivo, se era individual, mas você já falou, depois você fez uma colocação pertinente, e o próprio texto aqui do Figueiredo fala, né, que a proposta moral espírita é chegar às massas, né, essa autonomia moral e intelectual. E aí você veio concluir que o objetivo é chegar às massas, mas eu acho que é um processo individual, né? Mas isso já, assim, o assunto já adiantou. Mas quando eu mudo individualmente e eu uso a minha inteligência, que é uma faculdade do espírito, a minha razão, e a minha questão moral, a minha vontade, eu emprego ela no bem, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando o outro com esse olhar. E automaticamente eu contribuo para uma sociedade melhor, porque eu reconheço no outro não só a questão dele ser filho do mesmo pai, mas algo também profundo, que é eu reconhecer no indivíduo que ele tem direitos iguais a mim. Então, se eu tenho direito a estudar, o outro também tem. Se eu tenho direito a me alimentar dignamente, o outro também tem. E aí perpassa pelas questões sociais. Os presídios, as desigualdades, os preconceitos. E aí, quando eu pego uma questão de preconceito, vamos pegar a questão da mulher. Quantos falavam que a mulher era inferior ao homem e ainda hoje temos um amigo no grupo que fala isso. O que a gente faz com essa questão? A ciência não vem se desenvolvendo e provando que não, fisiologicamente, a mulher tem os mesmos órgãos. E aí, o Espiritismo vem nos mostrar que perante a lei da reencarnação, ora somos homem, ora somos mulheres. E que se hoje você não tem essa compreensão, você precisa buscar. Para que se você reencarnar num corpo de mulher, você encontre uma sociedade que acolha essa mulher e ajude que ela desenvolva suas capacidades com o mesmo direito que um homem tem. Ô, Ju. Oi, Má. Eu quero chamar a atenção em cima do que você está falando aqui para o último parágrafo da página 61. Quando diz assim, olha, segundo Kardec, o progresso da humanidade se daria de duas formas. Uma gradual e imperceptível, na qual os costumes, leis e hábitos vão se transformando. Então, aí, os nossos costumes, de um tempo para cá, nós estamos mudando muito do que éramos, né? Exemplo que você está falando da mulher, do papel da mulher, né? Do negro, das coisas. As leis da última instituição da Constituição de 88, nós tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que antes a criança era tida como incapaz completamente, as leis do deficiente, né, que vem trazer o lugar que ele deve ocupar como cidadão na sociedade, o Estatuto do Idoso, as leis de proteção ao meio ambiente, quer dizer, são muitas coisas assim, muito de repente, que já existe lei para modificar, que falta a gente colocar em prática, né? Porque nada é abrupto. E nos hábitos, sabe? Muitas coisas estão surgindo para mudar os nossos hábitos, que também não se muda para um dia para o outro, mas já se pensa, né?
na alimentação, na vida que a gente leva, nos vícios, tal. Então, esse daqui seria uma forma de mudança que Kardec colocou como gradual e quase que imperceptível, né? Na hora a gente não sente. Uma década, 2 décadas depois, a gente já pode começar a sentir. E a outra forma, ele diz que é rápida e revolucionária. Trata-se de um cataclismo moral, que devora em alguns instantes as instituições do passado, sucedido por nova ordem que se estabelece aos poucos. Veja bem, nós já comentamos aqui que nossas instituições, elas são completamente do passado, todas elas. As instituições, a família, a igreja, a escola, são todas heterônomas, mas nenhuma delas está funcionando mais, né? Então, a gente percebe que existe aí uma revolução que está sacudindo, como Kardec diz, as entranhas das instituições, das pessoas que querem mudança, que não serve mais a atual forma de que estamos. Eu acho muito legal essa parte aqui, dá para a gente... E isso que você está colocando do 61 está na Gênese também, viu? Logo depois do item 15, é da Gênese que o Paulo tirou isso, e no item 27 do último capítulo ele coloca: a época atual é o da transição. Os elementos das duas gerações se embaralham. Colocados num ponto intermediário, presenciamos a partida de um e a chegada da outra, a cada qual se distingue no mundo pelas características que lhes são próprias. As duas gerações que se sucedem têm ideias e pontos de vista opostos pela natureza das disposições morais, mas, sobretudo, pelas disposições intuitivas e inatas, ficando fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo. E aí ele fala da nova geração, né? Devendo fundar a era do progresso moral. E é um capítulo lindo, que vale a pena estudar. Todo né? ele, muito lindo, e parece que foi escrito hoje, assim, com a experiência que a gente tem, né? Da geração que a gente é, e já os nossos filhos, os nossos netos, a gente vê uma diferença incrível na forma de lidar, na forma de ver as coisas, os valores e a relação aí um com o outro e com as instituições, inclusive. Isso que a Marineuza está dizendo? Diga, Carmen. Isso que a Marineuza está comentando, quando Kardec estava fazendo a codificação, ele comenta muito do duelo. E hoje é inconcebível, né, uma coisa dessa. Naquela época já não era uma coisa totalmente aceita, mas ainda era uma coisa praticada. E aí a gente percebe que com 150 anos já é uma coisa inconcebível, né? Lógico, hoje a gente tem outros exemplos, que esses que a Marineuza trouxe, e muitos outros, que a gente percebe, a gente só com o tempo é que a gente vai sentindo realmente, essas são mudanças sociais, né? Que acabam afetando as pessoais, né? Então, eu acho que acaba sendo conjunto. E eu quero deixar uma reflexão, porque a gente já estourou o tempo. Quem puder, depois olha o último capítulo, o item 19, porque isso é extremamente importante para o nosso estudo né, da autonomia. O que Kardec vai colocar? Oi, Má? Falando no último capítulo da Gênese. No último capítulo da Gênese, o item 19, olha o que Kardec coloca. Um sinal não menos característico do período no qual entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas. Uma repulsão instintiva se manifesta contra as ideias materialistas. Só que hoje nós não temos, né? Não tínhamos, na verdade, acesso às ideias espiritualistas, a essa psicologia espiritualista que dá a base num novo fundamento da moral,
a moral no bem, no ato do dever, você como uma alma encarnada, usando as suas faculdades, compreendendo o bem e o mal, desenvolvendo o seu senso moral, fazendo uso do seu livre-arbítrio como um indivíduo autônomo e livre. E quem te dá essa liberdade é Deus. E se Deus te dá a liberdade para que você aprenda pelos seus acertos e pelos seus erros, pelo seu caminhar, não podemos deixar que nada externo a nós tire a nossa liberdade de vivenciar isso que Deus nos concedeu, né? E aí tem um artigo lindo da revista que chama Amor e Liberdade, que fala sobre Deus. Que a gente vai estudar, deixar todo mundo com vontade no espiritualismo racional. Tem uma pergunta da Elinete sobre a aula passada. Ai, desculpa, se acabar, ela acho que é interessante dar uma olhada aí, que eu não lembro. Eu não sei responder. Cadê? Onde que tá? No chat, em cima. Tem uma dúvida. Eu só perguntei. Na aula passada. Pergunta, Elinete. Porque na aula passada, alguém, como eu estou começando hoje, eu estou pegando o barco andando, né? Alguém indicou o livro Testemunhos de Chico Xavier, da Sueli Caldas Schubert, e eu queria entender por quê. Porque eu comecei a ler o livro, eu vi uma ode à FEB. Não, a única coisa no livro que traz ali interessante é que o Chico fala que as obras deles eram queimadas pela FEB, os originais. Só isso. E alteradas também, né? Não, não Algumas alterada. Ele disse que os originais eram queimados, ele não fala nada de alteração. Porque ela fala no começo de uma alteração da FEB fala, no Brasil. Mas ele não. O que ele cita é que elas foram queimadas. Né? Queimadas. A FEB pegava os originais, queimava, porque daí o original era considerado aquele que foi publicado por eles. É aquele espírito de canonização. Que eles era só essa questão que vocês queriam ressaltar. Só por causa disso. Oi. Tá. Então, respondido. Vamos fazer a prece, pessoal. Vamos fazer a prece para a gente finalizar. Vamos agradecer a oportunidade de estudo, de estarmos todos juntos aqui hoje. Que a nossa prece, em especial hoje, vá para as nossas mães, com gratidão à nossa vida, a essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo. Que aqueles que não têm mais a sua mãezinha aqui fisicamente, na matéria, que possa dar esse abraço de gratidão em espírito, com todo o sentimento de amor envolvendo essa mãezinha. E aqueles que têm a mãezinha aqui, que possam transmitir o sentimento de gratidão, o afeto, e que possamos fazer da nossa vida, dessa oportunidade, o melhor que podemos, o melhor que sabemos. Agradecemos pelo estudo e que possamos estar juntos na semana que vem. Que assim seja. Que assim seja.